cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês vascaínos e vascaínas ligados aqui no nosso canal. Eu sou Álvaro Silva, você está ligado no canal Vascaíno desde sempre. Logo de cara, bom dia para todos nós, que Deus possa nos abençoar nessa quinta-feira, 10 de outubro de 2024. Estamos começando, dando início, o nosso pontapé inicial em mais um conteúdo, em mais um vídeo no nosso Madruga Vasco, né? Meus amigos, alguns assuntos importantes nós iremos abordar nessa edição aqui no nosso canal. Vamos falar sobre o novo diretor responsável sobre o plano de sócio torcedor do nosso Vasco da Gama. Vamos falar também aí sobre Paulinho Paula, que está voltando aos gramados. Sobre o Campeonato Brasileiro, tem novidade aí. A tabela, o Vasco perdeu uma posição. Vamos falar também sobre a CBF, sobre o STJD, entre outras situações. Então, meus amigos, aperte seus cintos que está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Variedade grande agora de camisas da Midas Touch. A gente já cadastrou tudo no site. Vou deixar o link aqui de novo, você já corre lá. Ou se quiser pode chamar a gente aí no privado do WhatsApp ou na DM mesmo e fechar seu pedido. Um modelo mais irado que o outro. E o estoque tá bem limitado, a gente já mostrou. Não chegou muita coisa. Só printar aí também, mandar pra gente se quiser fechar pelo WhatsApp. Corre aí, ó. É isso aí, mais uma vez, só para não perder o hábito, não perder o costume. Bom dia para você que está nos assistindo nesse início de manhã, nessa manhã. Boa noite para você que está indo se deitar nesse finzinho de noite, né? Você que de repente está levantando, tomando seu café, está no trem, está no metrô, no carro, já está no trabalho. Você que está no ponto de ônibus, né? Você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Tudo de bom para vocês, um abraço, se sintam aí abraçados, é claro, de uma forma carinhosa. Por mim aqui, né, o Álvaro Silva do canal Vascaíno desde sempre. Então, olha só, meus amigos, eu quero começar falando com vocês sobre o novo diretor do nosso Vasco, tá? É o seguinte, Bruno Dias é o novo gerente do setor do sócio torcedor do nosso Vasco da Gama, ele que estava trabalhando no América de Natal. Aí você fala assim, Álvaro Silva, Pedrinho tá ficando maluco, contratando um dirigente do América de Natal para trabalhar no Vasco. Gente, mas vamos com calma, porque ele tem passagem aí pelo Flamengo, né? Ele tem passagem pelo Flamengo e olha só, os resultados dele são muito bons, números muito expressivos, tá? Ele conseguiu, por exemplo, no próprio América de Natal, alavancar o sócio torcedor de 5 mil para 25 mil sócios. Isso mesmo, o América de Natal, ele conseguiu fazer o América de Natal abater a marca expressiva de 25 mil sócios torcedores. Então, como ele já vem aí acumulando bons trabalhos, bons números na sua carreira, como eu mencionei, já trabalhou até mesmo no nosso maior rival, no Urubu, no Flamengo, né? O Vasco acaba de anunciar, né, a contratação desse profissional para a pasta do nosso sócio torcedor. Diga-se de passagem que, na minha humilde opinião, após a chegada do Felipe Coutinho, após o Vasco estar numa semifinal de Copa do Brasil, no meio de tabela, eu acho que o nosso plano melhorou, aumentou, tem muito mais sócios do que tínhamos antes, mas eu acho que é muito pobre, é muito pouca coisa. Eu acho também que o nosso plano oferece muito pouco benefício também pelos valores cobrados, na minha humilde opinião, né? Enfim, eu acho que tem muita coisa que pode ser agregada, muita coisa que pode ser melhorada, muita coisa que pode evoluir no nosso plano de sócio. Porque vamos à lógica, se ele conseguiu botar 25 mil sócios no América de Natal, né?
Eu acho que para ele deve ser assim, ó, uma coisa tranquila de chegar no Vasco e botar 100 mil. Não estou botando essa pressão no Bruno Dias, não quero botar essa pressão no profissional que acaba de chegar no nosso gigante, mas é só uma questão de lógica, né? Matemática. Pega aí a torcida, todo respeito do América Mineiro, o tamanho, a proporção, e a torcida do Vasco, que é gigantesca. E outra coisa, quando o Vasco bateu lá, alguns anos atrás, vocês se lembram, quase 100 mil sócios torcedores, poxa gente, a gente tinha Thales Magno, Rossi, né? Enfim, alguns jogadores ali, Martin Silva, né? Enfim, alguns jogadores ali que eram bons, outros muito bons. Martin Silva era bom goleiro e coisa e tal, mas não era aquele timaço, aquele time galáctico, né? Então, e o Vasco conseguiu bater aquele número de sócios torcedores. E hoje o Vasco está procurando se reestruturar, tem suas ressalvas, a gente tem muita coisa que a gente reclama, que a gente acaba criticando o Pedrinho aqui, mas tem muita coisa que a gente também aplaude, mas usando uma lógica. O Felipe Coutinho chegou. Felipe Coutinho é um jogador de prateleira altíssima, né? Como eu já mencionei ontem, ele estala o dedo, ele joga em qualquer clube aqui do futebol brasileiro. Então, eu acho que dá para o Vasco aproveitar, dá para o Vasco explorar muito mais esse potencial para trazer, para alavancar o nosso plano de sócio torcedor. Tá, meus amigos? Dito isso, agora eu quero falar com vocês sobre Paulinho Paula. Tomamos conhecimento na noite de ontem, no finzinho da noite de ontem, de que Paulinho Paula deve retornar aos gramados na próxima sexta-feira, conhecido também como amanhã. Tá, isso mesmo, ele é aguardado no CT Moacir Barbosa para se entregar, ó, para se integrar ao elenco do nosso gigante, né, ao nosso elenco principal, já para voltar aos treinamentos, né, com a camisa do nosso Vasco da Gama. Então, para graça do nosso bom Deus, Paulinho está voltando, Jair está voltando, que notícia maravilhosa, né, numa hora aí crucial, num divisor de águas da nossa temporada. É claro, é cedo para a gente projetar qualquer tipo de estreia, tanto para o Jair quanto para o Paulinho, né? Estão acabando o Jair já está treinando, está na transição, o Paulinho vai começar a treinar com o elenco, né? Mas assim, faltam aí 10 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, pelo menos mais um jogo da Copa do Brasil. Se a gente já chegar na final, mais 2 jogos, por que não? Ele pode agregar, pode ajudar bastante aí o nosso Vasco da Gama nessa temporada. Agora eu quero falar com vocês sobre a festa, né, da torcida do Vasco contra o Atlético Mineiro, que a Força Jovem Vasco está preparando. Já são mais de 50 mil, isso mesmo, mais de 50 mil reais arrecadados pela organizada do nosso Vasco. O Vasco entrou na parada, está ajudando também. Vai ter mosaico 3D, fogos, fumaça, algo inovador no futebol brasileiro. O Vasco já está correndo atrás da autorização do Corpo de Bombeiros, do JEP. Essa semana aí, no início da semana, devem acontecer alguns testes ali em São Januário envolvendo mosaico 3D, outras situações, para quando chegar no dia não passar vergonha, não ter nenhum problema, né? Claro, para não colocar também em risco nenhum torcedor, uma vez que é usado cabos de aço, várias situações ali. Pirotecnia, fogos de artifício, fogos que não fazem barulho por conta das crianças que têm a situação de autismo, tudo isso, né? Então, muito bacana o nosso Vasco preparando a festa para essa situação, que daqui a pouco eu vou falar da data desse jogo em relação ao STJD, mas o Vasco, né, trabalha com as duas linhas, não deixe de divulgar a partida, de fazer a sua parte em relação ao Caldeirão, para fazer o Caldeirão do nosso São Januário ferver. Agora eu quero falar com vocês sobre um pouquinho aqui rapidinho a tabela do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro disputou uma partida atrasada contra o Grêmio na Arena MRV na noite de ontem. O Hulk, né? O Hulk entortou o jogador do Grêmio, deixou o rapaz igual um parafuso, né? Deixou o jogador do Grêmio igual um parafuso. E é o seguinte, o Galo Mineiro ganhou esse jogo por 2-1, melhor dizendo, 2-1. Com isso o Atlético chegou a 40 pontos, ultrapassando o Vasco na tabela. Nesse momento o Galo é o 9º colocado com 40 pontos somados, e o Vasco desce para a 10ª colocação com 37 pontos. Com isso, obriga o Vasco a lutar, né, a buscar uma vitória lá em Campinas diante da equipe do São Paulo, né? E o São Paulo também, por sua vez, vem fazendo uma boa temporada, tem tudo para ser um grande jogo, né? A gente só tem que colocar atenção na questão da voltagem das entradas dos jogadores, muita vontade, excesso de vontade. A gente viu o que deu no último jogo lá com o nosso querido Souza, né, dando aquela entrada criminosa no jogador do Juventude. Então fica o registro, o Vasco desceu uma posição na tabela, a notícia não é boa.
Essa notícia não é nada boa, né? Vai colocar uma leve pressão a mais no nosso plantel, mas o São Paulo também vem de certa forma um pouco pressionado, né? Para manter ali aquele nível, para não perder ali posições agora na reta final do campeonato. Agora ainda falando de campeonato brasileiro, mas só do ano que vem, eu quero falar com vocês aqui sobre a transmissão do campeonato. Sabe por quê? Porque a Cazé TV, isso mesmo, Casimiro Miguel, a Cazé TV anunciou que vai transmitir o Campeonato Brasileiro, alguns jogos do Campeonato Brasileiro no ano de 2025. Tomara, né, que algum jogo do nosso Vascão esteja na grade da Cazé TV. O próprio Casimiro Miguel, diga-se de passagem, ele que fez um Pix anteontem para a Força Jovem de R$10.000 para ajudar na festa no jogo contra o Atlético Mineiro. Não só ele, mas também o nosso Verrete. Mas voltando ao foco, né? A gente sabe que pro ano que vem teremos a Amazon Prime, teremos a Record, né? Teremos aí a própria Rede Globo, o Sport TV, né? O próprio YouTube e agora também aí no YouTube, né? A Cazé TV. Cazé TV que vem dando show atrás de show, né? Show em cima de show. Calma, que não é o show da Xuxa, né? A Cazé TV vem dando realmente o show de transmissão, seja na UEFA Euro, né, a Eurocopa, sensacional a transmissão, seja nas Olimpíadas de Paris, seja, é claro, na Bundesliga, enfim, tá de parabéns a Cazé TV, caiu no gosto do torcedor brasileiro, né, evoluiu bastante, bem bacana, e o mais legal disso tudo, né, que o homem forte da Cazé TV é muito bacalhau, que é o nosso querido Casimiro Miguel. Agora, meus queridos, eu quero falar com vocês aqui rapidinho, também de uma outra situação bastante importante, que é de um jogador que é o David, né? Como todo mundo já sabe, ele já cumpriu as metas de entrar em campo em 60% dos jogos do Vasco nessa temporada. Com isso, o Vasco tem que exercer, né? Essa cláusula tá no contrato, tem que ser exercida. Tem gente que fala assim, o Vasco quer exercer a compra mesmo com o David machucado. Mas peraí, mesmo que não quisesse, tá no contrato. Está no contrato. O Vasco tem que comprar o jogador, o Vasco pegou emprestado, passando de 60% dos jogos com a camisa do Vasco em campo, é obrigação de compra. Fato é que o Pedrinho, então, já teria aí um acordo, já teria um acordo entre cavaleiros, já estaria palavrado com a diretoria do Internacional para o Vasco executar aí essa obrigatoriedade, essa obrigação de compra do nosso atacante lá, do David, né? Diga-se de passagem, só para ficar o registro, David que teve uma lesão muito grave, que vai voltar aos gramados apenas em meados do ano que vem. Então fica a notícia para vocês, o registro a título de informação. Bom, meus amigos, agora eu quero abordar um outro assunto, não menos importante, na verdade é muito sério, que é sobre a CBF. Como vocês já devem ter tomado conhecimento, a gente vem falando sobre isso nos últimos dias, o STF, o Superior Tribunal Federal de Brasília, né? No caso, concedeu uma liminar através do ministro Gilmar Mendes, e essa liminar deu direito a Edinaldo Rodrigues se manter na presidência do nosso Vasco. O fato é que essa liminar era para ter sido julgada na última quinta-feira, só que o relator começou ali o processo e ficou apenas na leitura do processo. Foi postergado para essa última quarta-feira. Aí no apagar das luzes de quarta-feira, no caso ontem, surgiu a informação de que, na verdade, sabe o que aconteceu, meus amigos? O ministro Flávio Dino, ele pediu o veto. Tá, gente? Isso mesmo, ele pediu aí, né, para que seja, no caso, como é que eu vou falar para vocês? Depois dessa situação, postergou, tá? Postergou essa situação, foi postergada, vai ser julgado só depois do Edinaldo, ou seja, Edinaldo segue na presidência da CBF. Só tenho uma frasezinha de 2 palavras sobre esse assunto. 3 palavras. 4. 2, 3, 4. Isso é uma piada. A CBF é uma piada e eu acho uma lástima a gente estar falando do Superior Tribunal Federal, o STF, né, tomando esse tipo de atitude, esse tipo de diretriz. Mas é um assunto muito delicado, eu tenho até que tomar cuidado com o que eu falo aqui, não é brincadeira, mas todo mundo agora já sacou como é que a banda toca no futebol brasileiro, né, gente? Acho que vocês conseguiram entender. Agora eu quero que vocês acompanhem uma reportagem falando sobre o STJD, que o Pedrinho aí tá voltando 2 casinhas para trás. Isso não é nada bom na minha opinião. Então bora lá acompanhar essa reportagem na íntegra. Bom, como vocês já acompanham na sua tela, sem apoio de clubes,
Vasco recusa a ideia de acionar a justiça e aguarda a STJD decidir data do segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai julgar na sexta-feira as medidas inominadas do Vasco e do Corinthians contra o adiamento de jogos das semifinais da Copa do Brasil. A inversão da tabela com o Campeonato Brasileiro foi pedida pelo Atlético Mineiro, adversário dos vascaínos, e o Flamengo, rival corintiano, e atendida pela CBF antes das partidas de ida da competição. Inicialmente, o Vasco, através da SAF e da diretoria do associativo, não descartava ir até as últimas consequências para retomar a tabela original, o que significava até acionar a justiça comum, mas recuou da ideia. Nos bastidores, o Vasco não teve apoio de outros clubes interessados, como o próprio Corinthians, que também entrou no STJD, e de outros times do Brasileirão. Impactados pela mudança das datas isolado, a diretoria vascaína recuou nesta pretensão e concentra os esforços no Tribunal Desportivo, mesmo que saiba das chances reduzidas de vencer o tribunal, pois o STJD tem influência natural da CBF, entidade responsável pela organização do Brasileiro e da Copa do Brasil. A CBF enviou mais de 10 páginas com seus argumentos para a alteração de datas, concordando com os pedidos de Flamengo e Atlético Mineiro. O Vasco se baseia nos seguintes artigos do Regulamento Geral de Competições do RGC. Isso aqui a gente já falou, né, sobre a situação do regulamento e coisa e tal, coisa e tal. Agora é o seguinte, quero que você coloque atenção, que eu vou dar minha opinião em relação a esse imbróglio, toda essa novela, sabe, gente? Porque assim, do jeito que tá, não pode ficar. Não pode ficar. Então assim, até o Jusimar Ferreira colocou no comentário aqui, um abraço, Jusimar. Falou, olha, Álvaro, na verdade era pro Pedrinho nem entrar em campo nesse jogo aí contra o Atlético Mineiro. Então, galera, para ser bem sincero com vocês, Pedrinho me decepcionou muito grande nessa situação aí, porque veio, botou a cara, bateu no peito e fez não sei o que, fez e aconteceu, estufou a veia do pescoço, porque não tem isonomia, porque o campeonato isso, porque a competição aquilo, porque é CBF, porque é um absurdo, que é não sei o que. Aonde que o Vasco precisou de o Corinthians para fazer alguma coisa? Eu quero só entender isso, Pedrinho. Torcedor do Vasco. O Vasco não tem que depender do Corinthians para nada. Nem do Corinthians, nem de clube nenhum. O Vasco da Gama não é sócio do Corinthians, não é parceiro comercial do Corinthians, não é oriundo do Corinthians, não é subserviente ao Corinthians. Uma coisa a gente tem que trazer à tona aqui, não podemos ser hipócritas, tá? Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar do que eu vou falar aqui. Mas se o doutor Eurico Miranda fosse o presidente do Vasco, o Galo nem teria marcado esse jogo para o dia 19. E se a CBF tivesse marcado, o Eurico Miranda provavelmente estaria falando na mídia, o Vasco não vai entrar em campo. Porque o Vasco foi prejudicado nas quartas de finais, com a mesma situação envolvendo os jogadores aí selecionáveis na data FIFA. E por que agora Flamengo e Atlético Mineiro tem que ter regalia? Aí a CBF vai lá e manda um relatório de 10 páginas pro Vasco, tentando colocar o Vasco na parede. Aí o Corinthians botou aquela pressão, aquela Coca-Cola toda no início, recuou também na narrativa, e só vão pro STJD amanhã, no julgamento do STJD. Todo mundo sabe que quem nomeia as cadeiras do STJD é a CBF. E como o Edinaldo não rodou, ficou ali, acabou em pizza lá no STF, eu, se eu fosse apostar, eu apostaria que o Vasco não vai conseguir reverter a data desse jogo. Tomara que eu esteja errado, que o Vasco consiga reverter. E outra coisa, digo mais para vocês aqui. Tá arriscado o Vasco jogar e ser roubado na cara dura. Tomara que não, mas tá arriscado. O Vasco ser garfado mais uma vez na cara dura. Tá? Porque é do interesse da Betano, patrocinador do Atlético e da própria Copa do Brasil, que o Atlético chegue na final, obviamente, claro, contra o Império do Mal, ainda rimou, né? Contra o Flamengo. Né? Então, se eu sou o Pedrinho, você me decepcionou muito grande, cara. Com a situação da 777 da equipe, tá todo mundo notando, tá todo mundo percebendo que você, no mínimo, tem algum embaraço com essa turma aí que você não tá querendo expor eles para poder não se queimar com essa galerinha aí. No mínimo, né?
E agora, envolvendo o STJD, você está recuando e não vai entrar mais na justiça normal, porque não tem ninguém ali botando lenha na fogueira junto com você. Cadê a representatividade, Pedrinho? Cadê aquilo que você prometeu para o torcedor do Vasco? A festa é muito bacana contra o Galo? É. É essencial? É. Para motivar os jogadores, para tirar aquilo que eles não têm da alma deles, para eles jogarem e para ajudar o nosso Vasco a passar para a final. Mas será, Pedrinho, que é mais importante se preocupar com mosaico, com festa, com cortina de fumaça, com fogos, do que bater de frente com o STJD, com o CBF, de levar a justiça normal? Não interessa se vai travar a Copa do Brasil, se vai disputar a final só em janeiro do ano que vem. Eu não estou nem aí. Não estou nem aí. Então quer dizer que você vai baixar a cabeça, Pedrinho? Já vai desistir, é isso mesmo? Você já vai desistir, Pedrinho? Olha, sinceramente, eu vou até encerrar esse conteúdo, porque eu não quero me alongar, não quero me estressar, também não quero ofender ninguém aqui ou proferir palavras, né, que não sejam bem ditas. Mas que eu estou muito decepcionado, eu estou profundamente decepcionado com o senhor Pedro Paulo de Oliveira e com o corpo jurídico do Vasco. Cadê a influência do Paulo Salomão, que até esses dias era chefão lá no STJD? Cadê? Cadê a influência, gente? Porque quando a primeira coisa que foi falada quando o Salomão virou vice-presidente do Vasco, CBF agora não pisa mais no Vasco, STJD não vai mais garfar o Vasco em nada. Tem um cara que tem voz lá dentro, que tem influência. Só nos resta agora aguardar amanhã, sexta-feira, quem sabe a gente consegue uma reviravolta aí no STJD. Como eu já falei, é muito difícil, muito improvável. É impossível de acontecer? Não, mas é muito improvável disso acontecer. Tá? Eu estou sinceramente decepcionado com a diretoria do Vasco. Porque se fosse o caso, o Vasco não entrava em campo agora, levava para o STJD. Vai continuar de bobeira? Leva para a Justiça Comum, deixa o campeonato, a Copa do Brasil travada. Porque enquanto ninguém tomar esse tipo de atitude, vai continuar do mesmo jeito o futebol brasileiro. Aí quando o Pedrinho dá 2 passinhos para trás, aí a gente junta com a situação na 777 da ACAP, que dá a entender que ele tem medo de alguma situação que ele não quer trazer a público, e agora de novo está deixando a entender que ele tem medo aí da CBF e do STJD. Por que será? Não sei. É a sensação que ele nos deixa. Tá, meus amigos? Então, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã dessa quinta-feira. Eu vou ficando por aqui. Um casaca no seu coração, que Deus possa nos abençoar. Um ótimo dia. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!